o nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, meus irmãos. Senhor, nós queremos lhe pedir esta noite que o Senhor venha derramar da tua graça sobre cada um de nós e nos ajudar, Senhor, no entendimento da tua palavra. Ajuda-me a proclamar a tua palavra, a pregar a tua palavra, ainda que seja por um breve momento, por breves minutos. Senhor, me ajuda, é o que eu te peço, Senhor, e fala ao teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus veio para salvar os que se encontravam perdidos. Ele mesmo vai declarar em um dos evangelhos que ele não veio para os sãos, mas ele veio para aqueles que estavam doentes. E ele não fala ali de doença física, ele fala de doença na alma, ele fala de uma alma pecadora, perdida, entregue ao inimigo, entregue às trevas. Essa era a mensagem de Jesus, uma mensagem para um povo perdido, para um povo que andava nas suas próprias concupiscências, e portanto Jesus veio apresentar, veio trazer até nós a salvação, veio trazer até nós o perdão de pecados, veio trazer até nós o reino do Pai, veio trazer até nós esse novo relacionamento que nós temos com Deus, que nós temos com o Pai. E ele veio para cumprir as promessas que estavam estabelecidas no Antigo Testamento. Promessas essas, meus irmãos, que não eram promessas da vinda de um futuro Messias para um bem-estar do seu povo, para a prosperidade do seu povo, para que o seu povo viesse a viver nesta terra de modo a andar sempre, a todo momento feliz, a todo momento recebendo as bênçãos do Senhor. Não, as Escrituras nos apresentam um povo ao longo do Antigo Testamento, um povo que pecou, um povo que adulterou contra Deus, um povo que cometeu, ainda que não tenhamos uma hierarquia de pecados, mas cometeu diante do Senhor um dos piores pecados, que é a idolatria, pois tiraram do Senhor a sua glória e colocaram a sua glória em estátuas, colocaram a sua glória em imagens, e ali então Deus ainda foi benevolente, Deus ainda foi longânimo, Deus ainda foi paciente, até que um dia a sua longanimidade cessou e Deus então trouxe sobre a nação o juízo. O profeta Isaías, apesar de ser um profeta messiânico, ou seja, apesar de ser um profeta que fala a respeito de Jesus, que promove este futuro encontro do povo pecador com o seu Salvador, com o Messias, apesar do seu nome significar o Senhor é a salvação, este era o significado do nome do profeta Isaías, ele também foi um profeta que falou a respeito de julgamento.
Pois ele viveu no período, meus irmãos, de transição entre a prosperidade de Judá e Israel e os tormentos ocasionados pelos seus adversários, pelos seus inimigos, inimigos esses enviados pelo próprio Senhor para causar ao seu povo esta perturbação e, por fim, ocasionar ao seu povo a expulsão do seu território, a conquista do seu território e a ida do povo até o cativeiro. Porque o povo, meus irmãos, o povo se esqueceu da palavra do Senhor, o povo abdicou de servir ao Senhor, adorando a deuses pagãos, profanando, meus irmãos, o nome de Deus na terra, e não só profanando o nome de Deus na terra, como nós vamos ver lá no profeta Ezequiel, mas também profanando o próprio templo que havia sido construído por Salomão há tantos anos atrás, e que na sua inauguração a glória do Senhor desceu e todos que estavam ali não conseguiram nem mesmo permanecer de pé, tamanho era o poder de Deus naquele lugar. Vemos então, meus irmãos, Isaías anunciar que Deus não aceitaria mais os cultos do seu povo, Deus não aceitaria mais as ofertas do seu povo, os sacrifícios do seu povo, como está registrado. Volte um pouquinho aí, Isaías, olha lá, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10, Isaías diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Isaías capítulo 1, versículo 10: prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Essa era a mensagem, meus irmãos, de Deus através de Isaías para o seu povo. Seu povo havia idolatrado, seu povo havia abandonado o serviço à casa do Senhor, o seu povo havia virado suas costas para Deus, mas as festas, as comemorações continuavam no calendário religioso de Israel. Então, todas as vezes que se apresentava a data específica para uma festa, o povo separava os bodes, os carneiros, os cordeiros, as pombinhas, e iam lá sacrificar a Deus. E Isaías então está dizendo o que para eles? Para de sacrificar a Deus, porque o Senhor não está aceitando as suas vãs ofertas, porque vocês vêm, ofertam a Deus e daqui a pouco vocês saem daqui, vai até as suas casas e lá vocês dobram seus joelhos diante dos altares de Baal, de Astarote, de Moloque e de tantos outros deuses pagãos. Isaías então revela ao povo que Deus agora não aceitaria mais os seus sacrifícios, Deus agora não estaria mais perdoando o povo pelo seu pecado de idolatria, mas Deus agora, meus irmãos, estaria lançando sobre o seu povo adversários, inimigos, para levar o seu povo ao cativeiro e para que ali então eles viessem a ser disciplinados e se arrependessem dos seus pecados, voltarem-se para Deus, para que eles então pudessem obter do Senhor perdão. Mas Isaías também anuncia, meus irmãos, um futuro renovo.
ele anuncia também uma futura esperança. Ele anuncia também, meus irmãos, que Deus, apesar do seu juízo, apesar do seu julgamento, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus benigno, e é um Deus que apesar da disciplina, é um Deus que apesar do chicote, é um Deus que apesar do inimigo, apesar do adversário que ele levantou contra o seu próprio povo, é um Deus que também levantará um que viria a salvar o povo. Deus levantaria futuramente um que viria a salvar o povo destes seus pecados, da idolatria, do adultério, da mentira, do roubo e de tantas outras coisas, meus irmãos, que cercavam o nosso coração e nos conduziam a pecar contra o Senhor. Isaías então, já no versículo 7, já no capítulo 7 da sua profecia, ele vai anunciar a chegada do Emanuel. Ele vai dizer: o Deus conosco, o Senhor vai descer, vai estar conosco encarnado na figura humana, e ali então ele estabelecerá novos dias para o seu povo. Ali então ele vai trazer o reino de Deus, ele vai apresentar o Senhor mais de perto, porque afinal de contas era o próprio Deus encarnado na figura humana, se apresentando não só como Salvador, mas se apresentando, dando ao povo a oportunidade de um relacionamento bem mais próximo. Isaías então, meus irmãos, a partir do versículo 1 do capítulo 9, Isaías então vai anunciar que a terra que estava aflita, que vivia em trevas, ele vai chamar de obscuridade, a terra que vivia na obscuridade, nas trevas, na falta de luz, nos primeiros tempos o que Deus fez? Tornou Zebulon e a terra de Naftali, tornou essas duas terras em caminhos tenebrosos, meus irmãos, pois Zebulon e Naftali, como ele diz no versículo 1 do capítulo 9, eram cidades do reino do norte, e essas duas cidades foram as primeiras a caírem nas mãos dos assírios. Foram as primeiras cidades a serem invadidas pelo rei da Assíria, e ali então escravizados. Então Isaías está dizendo: olha, em que pese o desespero, as trevas estarem ocupando Naftali e Zebulon, no futuro, estas cidades serão duas grandes cidades de uma região chamada Galileia. Galileia nem existia nesse tempo, meus irmãos. Mas Isaías já está aqui falando sobre uma Galileia dos gentios. Ele já está proclamando, profetizando sobre uma futura Galileia, onde Jesus iniciaria, meus irmãos, o seu ministério, onde Jesus cumpriria esta promessa, onde Jesus então, meus irmãos, viria através das suas pisaduras, viria através das suas curas, viria através da sua palavra e da sua presença gloriosa, tornar tanto Zebulon quanto Naftali duas cidades da região da Galileia dos gentios como uma região gloriosa, meus irmãos, uma região de cura, de libertação, uma região que precisava de luz, precisava da presença de Jesus. Isso está registrado já no cumprimento profético de Isaías 9:1. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 4. Abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4. Quero ver se tu é bom de Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 12. Amém? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de quais cidades? Zebulon e Naftali. Já ouviram falar nessas cidades? Sim, né? Isaías capítulo 9, versículo 1. Para o quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Volte lá para Isaías capítulo 9, dê uma olhadinha no que diz o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Por que Naftali e Zebulão estavam aflitas? Porque haviam sido invadidas pelos assírios. Mas Isaías está dizendo, no futuro, elas receberão a luz. E ele continua, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Qual o nome que ele dá a esse lugar? Galileia dos gentios. Olha o que ele diz no versículo 2, meus irmãos: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O que aconteceu em Mateus capítulo 4? Jesus pisou na Galileia e tornou aquela região tão pobre, tão cheia de pecadores, uma terra tão desgraçada, cidades tão desgraçadas, meus irmãos, desgraçadas no sentido de cidades sem a graça de Deus. Jesus, então, como uma luz, quando você acende o interruptor do seu quarto, que a luz acende imediatamente, Jesus, como uma luz, entrou naquela região, e ali ele pregou o quê? Arrependam-se dos seus pecados, porque está próximo o reino dos céus. Jesus não entrou na Galileia dos gentios e já começou a curar enfermidades, a expulsar demônios, a orar por prosperidade. Jesus entrou na Galileia dos gentios e falou: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, meus irmãos, e a sua salvação seriam uma luz para os gentios. Este povo que vivia a sua vida nas trevas, viu a presença da luz, trazendo glória para uma região, a região, meus irmãos, onde habitava a sombra da morte, como diz Isaías, como diz também Mateus. Essa luz seria tão maravilhosa, que o número dos que seriam iluminados por ela aumentaria de uma forma sobrenatural, assim, meus irmãos, como a alegria de ser alcançado por esta luz. Isaías profetizou isso. Olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 9: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, meus irmãos, todo mundo andava em trevas até ser iluminado pela chegada daquele que dissiparia as trevas. Assim como o primeiro ato de Deus, qual foi o primeiro ato de Deus na terra? Lembram? Lá em Gênesis capítulo 1, haja luz. Assim como o primeiro ato de Deus, meus irmãos, de trazer a luz ao mundo, Jesus no primeiro ato também iluminou o pecador, para que ele viesse então ser separado das trevas. Meus irmãos, nada nas Escrituras é por acaso. Um povo que andava dominado pelos seus inimigos, mas, meus irmãos, assim como aconteceu com Gideão, que com tochas confundiu os midianitas, também faria Jesus contra seus opressores, quando com sua luz confundiria os seus adversários, conforme Isaías diz no versículo 4, olha o que ele diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia de quem? No dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de quê? Pasto de fogo. Ele trouxe, meus irmãos, a paz, para que através desta paz não fôssemos mais oprimidos pelo nosso adversário. Ele trouxe no futuro a paz para Naftali e Zebulon. Ele diz aqui: as suas botas, as suas vestes foram queimadas por sua luz. Esse fogo é a luz de Cristo, queimando toda guerra, toda batalha que nós, meus irmãos, enfrentamos, mais especificamente Zebulon e Naftali. E essas implicações históricas e proféticas, meus irmãos, atingiram toda a humanidade, a tal ponto que o mundo mudou após a chegada, após o nascimento dessa luz, o nascimento de Cristo.
Em todo o mundo hoje, meus irmãos, ontem e hoje, em todo o mundo, até aqueles que não creem na existência de Deus, assentaram-se à mesa e comemoraram aquilo que conhecemos como Natal. Até aqueles que desprezam a presença de Deus, até aqueles que afirmam não há um Deus, até aqueles que dizem eu não gosto da igreja, eu não estou nem aí para este tal de Jesus, eu não conheço nenhum Deus, eu conheço o dinheiro, eu conheço o sucesso, eu conheço o poder, eu conheço a fama, eu conheço a autoridade terrena, mas não reconheço esse Deus que eles dizem ser soberano, que eles dizem se ter toda a autoridade e poder em suas mãos. Eu não reconheço. Até estes meus irmãos, de uma forma ou outra, foram iluminados pelo nascimento de Cristo, pois até eles compram presentes para os seus filhos na época, no tempo do Natal. Até eles se assentam à mesa e, pasmem, meus irmãos, alguns montam até presépios, representando o nascimento do Salvador, sem crer neste nascimento, sem crer na existência de um Messias Salvador, sem crer na existência de um Deus que revelou o seu Filho, que enviou o seu Filho para morrer a nossa morte e para nos levar a vivermos a sua própria vida. Jesus desceu à terra, meus irmãos, e aqui na terra Ele nos salvou. Jesus veio em forma humana, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Emanuel, se encontrava entre nós, meus irmãos. Nós estávamos desgarrados, perdidos, habitávamos também como povo da Galileia dos gentios, as regiões da sombra da morte, andávamos em trevas, até, meus irmãos, que uma grande luz brilhou, resplandeceu e trouxe alegria aos nossos corações. Esse período, meus irmãos, não é um período de tristeza, de lembranças do passado, de natais que passávamos com familiares que já se foram, mas esse é o momento, meus irmãos, de nós nos alegrarmos com aquele que nasceu e nos socorreu de todo o mal. É um momento, meus irmãos, de regozijo em nosso coração, de alegria na nossa alma, porque o Senhor, o Salvador, nasceu e nos salvou dos nossos pecados. É um momento, meus irmãos, de nós nos lembrarmos que Deus é fiel e Ele cumpriu o que Ele prometeu através dos profetas. Ele enviou o seu Filho para nos livrar dos nossos próprios pecados. A luz resplandeceu sobre os nossos corações, meus irmãos, pois andávamos na obscuridade, andávamos em trevas, até que a luz brilhou em nossas vidas. Até, meus irmãos, que o nascimento de Cristo realizou a sua obra em nossos corações. Todas estas projeções de Isaías atingem o seu ápice quando ele anuncia o porquê que tudo isso aconteceria. Ele então, nos versículos 6 e 7, ele anuncia, ele fala: olha, a luz que brilhará na Galileia dos gentios, a luz que levará a glória de Deus para Naftali e Zebulon, é a luz de um menino que vai nascer, do Senhor que vai nascer, do próprio Deus que vai nascer para salvar. E ele diz, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para quê? Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Um menino nasceria, meus irmãos, um reinado novo se daria, um rei nasceria para reinar sobre o seu povo, para livrar o seu povo do mal, dos seus pecados, para livrar o seu povo das orientações de Satanás, das mãos do império das trevas, e para estabelecer o seu povo num reinado sem fim, num reinado eterno, num reinado onde brilha o sol, como diz Apocalipse.
A luz da Nova Jerusalém será tão forte, não haverá mais sol, lua, estrelas, mas a luz que brilhará do nosso Senhor e Salvador será tão forte que não haverá mais noite, não haverá mais trevas, e nós, meus irmãos, seremos iluminados por essa luz eterna, seremos iluminados pelo Deus eterno. Um menino nasceria, portanto, para um reinado novo que se daria entre nós. Deus tornar-se-ia homem. Isaías já havia anunciado Emanuel no capítulo 7, agora anuncia o nascimento de Emanuel. Mas ele não diz, meus irmãos, que Emanuel, que Jesus estaria só conosco, não. Ele também nos fala, estaria conosco e faria o quê? Não é apenas, meus irmãos, Deus que estaria conosco, mas Ele estaria conosco e o seu nome revelaria o seu caráter completo, a sua plenitude sobre todas as coisas, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1. Ou seja, meus irmãos, o verbo seria o nosso maravilhoso conselheiro, aquele que guia os nossos passos, que aponta a direção, aquele que abre os caminhos para que a sua igreja ande, para que a sua igreja venha, meus irmãos, destilar os seus conselhos, a maravilha que habita em sua lei, pois a lei de Deus é sobremodo maravilhosa em nossas vidas. Ele seria, meus irmãos, seria a palavra viva, fonte inesgotável de todo saber, fonte inesgotável de toda capacidade. Não só isso, ele ainda rogaria ao Pai que enviasse o Espírito, e o seu Espírito, meus irmãos, seria aquele que guiaria os nossos passos, seria aquele que iluminaria a nossa caminhada, seria aquele que continuaria a reverberar a sua obra sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. Ele é a palavra viva, ele é a fonte infalível de orientação, a sabedoria inesgotável, a verdade, o caminho. O menino é o Deus encarnado, o que Isaías chama de o Todo-Poderoso, o guerreiro divino, que triunfou sobre o pecado e a morte, quem ele vai chamar de Deus forte. Imagina, meus irmãos, um menino nasce e você diz, esse aí é o Deus forte, e você olha, é só um menino, é só um recém-nascido, é só um bebê. Como assim Deus forte? Como assim conselheiro? Ele nem sabe falar. Como ele vai ser o conselheiro? Mas João nos revela no seu Evangelho, no capítulo 1, que ele é o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, que agora estaria habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo, a palavra, a verdade, estaria, meus irmãos, andando entre nós. Ele é o Pai da eternidade. Mas ele não é o Filho, ele não nasceu. Como assim? Ele é o Pai da eternidade. Ele é, porque ele cuida fraternalmente do seu povo. Quem o vê, vê ao Pai. E ele falou isso várias vezes nos Evangelhos. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem ora e fala com o Pai, fala comigo. Quem vem a mim, vem ao Pai. E ele diz em João, quem o Pai entrega em minhas mãos, eu jamais lançarei fora. Porque quem o Pai me entregou, é porque o Pai já guardou, já sustentou, e eu jamais o lançarei fora. Está presente em todos os lugares. Seus atributos divinos da eternidade, da onipresença, alimentam, meus irmãos, a esperança de vida eterna do seu povo. Traz a certeza da sua presença constante. Jesus está aqui, meus irmãos. Jesus se faz presente no meio da sua igreja. Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Ele habita em meio à adoração da sua igreja. Jesus se encontra presente entre nós nessa noite. Jesus está presente no culto. Jesus está presente no movimento da sua igreja. Jesus está presente em cada um de nós. Por último, meus irmãos, o seu reino é caracterizado por paz, saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e ausência de inimizade. Esse é o príncipe da paz. Ele trouxe um concerto entre o povo e o seu Deus. Ele trouxe uma reconciliação entre o seu povo e Deus. Ele trouxe uma nova caminhada do povo com o seu Deus,
com o seu Pai eterno, com o seu Senhor. Por quê? Porque estávamos perdidos, estávamos desgarrados, estávamos em trevas, andávamos na obscuridade, e Jesus veio, meus irmãos, não só para nos iluminar destas trevas, mas Ele veio também, meus irmãos, para nos reconciliar com Deus. O renovo de Deus, meus irmãos, nasceu e trouxe salvação à terra. O que nós celebramos neste momento é o nascimento daquele que mudou, ou que pode mudar a nossa história todos os dias. Isaías profetizou, as Escrituras profetizaram, os profetas falaram a respeito dele, e ele cumpriu a promessa, ele cumpriu as profecias, ele se fez carne, habitou entre nós, e portanto hoje é dia de celebrar, hoje é dia de se alegrar porque estávamos perdidos, se alegrar porque não havia salvação para as nossas almas, se alegrar porque estávamos fadados, meus irmãos, à morte eterna, mas Ele trouxe vida em abundância. Ele nos trouxe novidade de vida tal, meus irmãos, que não viveremos essa novidade de vida só aqui nesta terra, mas viveremos essa novidade de vida pela eternidade, porque Ele nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Senhor, obrigado por Tua salvação, obrigado por Tua libertação, obrigado por cumprir fielmente aquilo que foi proposto, foi profetizado, Senhor, pelos homens que Deus levantou ao longo do Antigo Testamento para falar a respeito da Tua vinda. Agora, Senhor, aguardamos a Tua volta, o Teu retorno, e vivemos essa expectativa de subirmos com o Senhor para vivermos na nova Jerusalém, que descerá dos céus e buscará a Tua noiva ataviada, a Tua noiva santa, Senhor, para definitivamente vivermos ao Teu lado, na Tua presença, para todo sempre. Essa é a nossa expectativa. O Senhor já nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e agora aguardamos, Senhor, aguardamos a consumação da Tua obra, a Tua volta, aguardamos ansiosamente o Teu retorno para nos levar, Senhor, à Tua presença eterna, em nome de Jesus, amém.